que acontece com o espírito depois que você morre. O corpo físico morre. Vamos ver? Olá, você está no canal Sérgio Azevedo pela Vida. Este é o Encontro com Kardec, número 14, estudo do Livro dos Espíritos, a base da doutrina espírita. Muito obrigado por estar assistindo. Eu já aviso para você não esquecer de deixar aquele joinha, porque assim o YouTube vê que entende que você está gostando e espalha para mais pessoas, para que também possam ter acesso a essas informações e esse estudo que a gente faz aqui, né? Então não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações. Vamos estudar hoje da vida no mundo espiritual. Vamos lá? Capítulo 6. Vida espiritual. Espíritos errantes. Perguntas 223 a 233. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Que se torna a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Qual pode ser a duração desses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há, propriamente falando, um limite extremo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências anteriores. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas, para alguns, é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Os que devem reencarnar, sim, mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, desligados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Nestas questões aqui, fica muito claro que depois que você morre, o corpo morre aqui na Terra, né? Que a gente chama de desencarnar, depois que a gente desencarna, você volta à condição de espírito, que na realidade é a condição natural. Aqui na Terra é que é passageiro. A condição natural é a condição espiritual, porque você pode reencarnar em outros mundos que não seriam na Terra. Então, aqui realmente é passageiro. Você fica na erraticidade, o que a gente chama de estar como um espírito errante. Não é que erra mais, já falei sobre isso. Errante não é que erra, é errante por estar na erraticidade, porque ele fica numa espécie de uma passagem entre um estado e outro. É como se fosse um momento em que o espírito vai refazer suas energias, vai fazer uma análise de como é que foi a sua vida na Terra, no caso do encarnado, se for aqui o caso da Terra, como é que foi a vida de encarnado,
em que pontos ele se elevou, em que momentos que ele caiu, em que momentos que ele poderia melhorar para uma próxima encarnação. E vai ver também o que ele pode fazer na erraticidade para evoluir, porque o espírito não evolui somente aqui na Terra, nessas provas e passando pelas expiações por coisas que tenha feito. Ele evolui também na erraticidade. Evidente que a reencarnação material é necessária e fundamental, não tem como fugir dela. Dependendo da evolução do espírito, pode ser aqui, pode ser num mundo mais elevado, mas de qualquer maneira ele vai precisar dessa encarnação sempre. Mas nesse período em que ele está na erraticidade, ele desenvolve tarefas, trabalhos e participa de estudos também, como espírito, que vem auxiliar o seu engrandecimento, o seu crescimento moral. Como já falamos aqui, é isso que difere um espírito do outro, que é a sua evolução moral. Esse tempo que ele fica na erraticidade, como também já foi dito aqui, pode variar muito. Tem casos, são poucos, realmente, pelo que se sabe, pelas informações que nós temos, são poucos casos de pessoas que desencarnam e imediatamente reencarnam. Normalmente, isso é uma média, é uma suposição, inclusive relatada por André Luiz no livro Nosso Lar e em outros domínios da mediunidade, em que ele fala sobre isso, que o tempo médio de um espírito ficar na erraticidade aguardando uma nova encarnação é na faixa de 100 anos, 80 anos, mas pode durar um milênio, porque o tempo é medido lá de uma forma diferente daqui. Se ele ficar na psicosfera da Terra, se ele ficar numa colônia, eu vou falar já sobre isso, e aqui em volta da Terra, ele vai ter praticamente o mesmo tempo daqui da Terra, vai sofrer as mesmas influências físicas da Terra. Então está girando em torno do Sol, você tem um ano e tal. Mas se por qualquer motivo ele for deslocado para fazer um trabalho, mesmo que seja temporário em algum outro mundo, que ele vá para aprender alguma coisa, no momento que ele se distancia daqui e vai para outro lugar, porque ele pode fazer isso, tá certo? Deixar isso claro, ele pode ir a outros mundos desencarnados, desde que tenha evolução moral para estar naquele mundo lá. É sempre de acordo com a sua evolução moral. Então, no momento que ele vai para esses mundos, o tempo na Terra é diferente desses mundos. Então, pode ser que tenha passado mais ou menos tempo. Não, vamos dizer que ele foi visitar um planeta mais evoluído, apenas na condição de visitador, orientado por alguém, levado por algum espírito mais evoluído, para ele ver como é que a coisa funciona, sem interferir. E lá, o tempo é medido de forma diferente. Quando ele volta aqui para a colônia, para voltar para a psicosfera da Terra, pode ter se passado 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50, 100, depende muito. Isso já é uma questão até física, vocês sabem que o tempo é relativo, né? E ele é relativo ao mundo que você está. E aqui a Terra gira em volta do Sol 360 dias, mas em Júpiter já não é. Em algum outro planeta, fora do nosso sistema solar, pode ser diferente. Então, essa relatividade é que fica muito clara nesse sentido. Pode levar mais ou menos tempo para ele reencarnar. Então, quando ele estiver pronto para reencarnar, depois de ter passado todo um processo de planejamento, de verificação, sabe, de combinação do que é necessário para ele estar encarnado, aí sim ele é encaminhado para ver essa reencarnação. Repetindo que pode ser rápida, como normalmente não é, mas pode levar até 1000 anos, 2000 anos, o que seja, né? Normalmente, segundo André Luiz, repetindo, gira na faixa de 100 anos, por aí, um século e meio, 50 anos, aí depende muito, né? Emmanuel, por exemplo, ao que se tem notícia, ele levou mais de um século para reencarnar. Segundo informações, já estaria reencarnado novamente, agora aqui em 2023, teria reencarnado logo depois do falecimento do desencarne de Chico Xavier, e já está reencarnado. Agora, quanto tempo ele ficou lá? Né? Isso é muito relativo. O André Luiz, a gente não tem notícia se ele reencarnou ou não, mas ele desencarnou em 1940, 30 e pouco, se eu não estou enganado. E quanto tempo ele ficou na erraticidade? Então, isso é muito relativo, depende muito de cada um, da necessidade, da missão que tem aquele espírito na erraticidade. De que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem,
ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Os espíritos conservam algumas das imperfeições humanas. Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem, mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Porque os espíritos, deixando a terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Tens neste mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, tão logo o deixem, perdem esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não se acha inteiramente despreendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, de acordo com os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram. Ou são felizes, segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade, o que constitui para ele uma punição. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Conforme, pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. Esse é o objetivo para o qual deve voltar-se, pois do contrário jamais se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los e é isso que lhes dá o desejo de melhorar-se, para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir. Na erraticidade, esses espíritos, como eu falei, eles evoluem, aprendem, estudam. Alguns vêm até aqui participar do estudo, como nós estamos aqui, que certamente terá algum espírito aqui nos acompanhando para aprender alguma coisa, para conhecer alguma coisa. Ou pode também participar de estudos lá, em que eles se encontram, se organizam, conversam, né? E o aprendizado existe em qualquer grau. Apenas o espírito puro, que esse, por acaso, não está mais como errante, o único espírito que não fica na erraticidade é o espírito puro, já totalmente evoluído, que é o espírito perfeito. Esse é o único que não precisa aprender mais, porque ele já sabe de tudo, em todos os sentidos. Já tem, inclusive, a consciência exata do que é Deus. A gente vai chegar lá um dia, não tenha dúvida que vai. Agora, quanto tempo vai levar? Quantos bilhões, de trilhões, de quatrilhões de anos da Terra, ou menos, a gente não vai saber de forma nenhuma. Uma coisa é clara, o espírito está sempre se instruindo, sempre aprendendo, sempre evoluindo. Quando a gente sai da Terra, a gente não passa a ser anjo. Ah, morreu, descansou, tá bem. Não, tá bem não. Isso não é assim. Se você é uma coisa aqui, você continua sendo na hora que você desencarna. Você não perde simplesmente num estalo, por mágica, os defeitos que você tinha, ou não esquece as virtudes que você tem. Não. Você continua, só que você vai aprimorar e vai ter a oportunidade de olhar para trás e ver, caramba, errei nisso, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. Essa é que é a condição. Ninguém morre e vira santo. Isso é um conceito erradíssimo. Então a gente precisa ter sempre isso em mente. Daí a grande justiça e bondade de Deus, que permite que todos possam sempre progredir, mesmo aqueles que mais erraram. Já falamos sobre isso aqui, que até um criminoso pode um dia chegar a ser um espírito puro, desde que evolua moralmente, se arrependa, aquelas coisas que a gente já conversou a respeito,
ele pode chegar até lá. Mundos transitórios. Perguntas 234 a 236e. Existem, como já foi dito, mundos que servem de estações ou ponto de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos nos quais eles podem habitar temporariamente. Espécies de acampamentos ao ar livre, de lugares em que possam repousar de uma erraticidade demasiado longa. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que podem alcançá-los e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Imaginai-os como aves de arribação que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se refaçam suas forças a fim de seguirem seu destino. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Certamente. Os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, sua posição é apenas temporária. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não, sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. Essa esterilidade é permanente e resulta da sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. Então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais? A natureza se reflete nas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que chamais de belezas naturais. Já que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será contada um dia entre eles? Ela já o foi. Em que época? Durante a sua formação. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado, há vida em toda parte. Assim, durante a longa sucessão de séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus, mesmo nesse estado imperfeito, que a Terra servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria afirmar que entre os bilhões de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido na multidão, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros? Deus os teria feito unicamente para recriar os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que resplandece em suas obras e inadmissível quando pensamos em todos os mundos que não podemos perceber. Ninguém contestará que, nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Comentamos que o espírito, quando desencarna, ele fica na erraticidade. Então ele passa por um processo de estudo, de aprendizado, de análise, e esse período em que ele fica na outra dimensão é que nós chamamos de erraticidade. Isso pode acontecer, inclusive em outros mundos que são considerados mundos transitórios, como está no texto. A informação, na época do Kardec, essa informação não foi dita desta forma, mas a partir do momento dos livros escritos por André Luiz, psicografia de Chico Xavier, mas escritos por André Luiz, principalmente no Nosso Lar, que foi o primeiro, e deixa muito claro
o que são as colônias espirituais. Elas existem em todos os mundos. E inclusive aqui na Terra existem inúmeras em volta do planeta que recebem os espíritos que estão desencarnados. Então no momento que você desencarna, normalmente, deixando isso claro, isso vai depender muito da evolução do conhecimento que aquele espírito tenha, ele sempre é conduzido por alguém, ele nunca está sozinho, mas normalmente ele vai para uma colônia espiritual e nessa colônia é que ele vai ter o refazimento das suas energias, vai ser tratado, vai passar um momento de perturbação que acontece quando você desencarna, e a partir dali, nessas colônias, é que ele vai se manter um tempo, que seria na erraticidade, e fazendo aquela análise do que aconteceu com ele na vida anterior, e vai ter, inclusive, possivelmente, lembrança de outras encarnações dele. Tudo depende do nível evolutivo dele. Agora, essa passagem nas colônias, pode também, esse aprendizado, pode ser feito também em outros mundos que chamamos de transitórios, em que pode não ter vida como na Terra, porque não tem encarnados como na Terra, mas locais específicos em que os espíritos combinam, que eles tratam para servirem de aprendizado para os espíritos que vão reencarnar ainda. Então, deixando muito claro, quando se fala de mundos transitórios, o primeiro momento dessa transição é feito numa colônia espiritual, em que o espírito vai para lá para se refazer. Agora, por que se refazer? Vou dar um exemplo. Quando você dorme, na hora que você acorda, você não fica assim meio... Não, né, até tomar consciência de que acordou, você fica meio mole, meio em transe. O espírito, quando desencarna, sempre dependendo do seu nível evolutivo, mas normalmente dá esse tipo de sensação. Você fica meio que um torpor, meio confuso. Tem espírito que desencarna, olha para o lado e fala, estou ali, então agora vou ver o que eu vou fazer. E já vai conduzido para seguir o seu caminho, porque já tem consciência daquilo, como é que funciona, o que é essa erraticidade, o que é o espírito. Então, agora muitos desencarnam, não tem nem consciência que desencarnou e ficam por ali, vendo o seu corpo, vendo as pessoas, querendo falar. Então, esses estão na erraticidade, mas estão ainda muito apegados à matéria e ficam muito ainda por ali, sempre assistidos. Às vezes nem veem quem os está assistindo, mas sempre, de qualquer forma, assistido por um espírito mais evoluído, um espírito amigo, como se fosse um anjo de guarda, mas ele fica por ali até chegar ao ponto de poder sair dali e se desligar um pouquinho e ir para uma colônia. Ou alguns que tem uma faixa vibratória tão baixa que ao invés de ir para uma colônia espiritual, vai direto para o umbral. Isso nós temos muitos casos. André Luiz mesmo comenta que quando ele desencarnou, ele foi direto para o umbral. Olha só. E ficou lá 8 anos, 10 anos, uma coisa nesse sentido. Quer dizer, isso também é erraticidade, mas num nível vibratório muito baixo. E esses espíritos precisam estar ali para tomarem consciência de qual é a sua situação. Mas, repito, nunca são desassistidos. Mesmo aqueles que estão no umbral podem não ver os espíritos superiores, os espíritos mais evoluídos, que os estão ajudando, mas eles estão sempre por perto, sempre de alguma forma tentando esclarecer a vida dele, a vida espiritual dele, para que ele possa caminhar para o seu passo evolutivo normal. Então, deixando claro que os mundos transitórios existem, sim, para engrandecimento do espírito que está desencarnado, até ele vir ao momento de encarnar de novo, ou aqui na Terra, ou em algum outro planeta, dependendo do seu nível evolutivo, né? Muito bem, esse foi o estudo de hoje, o estudo 14. Eu agradeço muito vocês estarem até aqui, me aturando, mas de uma forma de brincadeira, evidente, e participando desse estudo, dessa doutrina maravilhosa que tudo nos esclarece, a doutrina dos Espíritos. Eu espero que a gente se encontre na próxima semana também, no Encontro 15. Não esqueça de deixar o seu joinha, apertando no like, se não for inscrito, se inscrever e estar aqui conosco. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade, é só usar o espaço de comentário do vídeo. Muito obrigado por estar até aqui, fique na paz.